Glória a Deus. Queridos, abra comigo em Provérbios. Provérbios 4. Esse tema que nós vamos tratar aqui, né? Deus colocou no coração aí do Eudes. Eu creio que é muito profundo, né? E de uma importância à nossa sociedade, não só a igreja, né? E principalmente nas igrejas, porque é aqui que as pessoas vão olhar e vão se espelhar, é aqui que as pessoas, né, vão olhar e falar assim, por que aquele povo ali é diferente? O mundo está um caos, mas aquele povo, a vida, parece que Deus é mais tranquila, parece que eles não têm problema. Então a gente tem esse desafio, né? Versículo 1, né? Provérbios 4, 1 diz assim: Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham entendimento, porque eu lhe dou boa instrução. Não abandone o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos, e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Até aqui. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, pelo teu amor. Pai, agradecemos ao Senhor pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas, pela tua grandeza. Pai, o que seria de nós se não fosse o teu Espírito Santo para nos conduzir, para ministrar nos nossos corações, Pai, ministrar nas nossas vidas. Pai, ministrar, ó Deus, a tua igreja. Pai, se não fosse o teu Espírito Santo, Pai, nós não estaríamos aqui, não estaríamos de pé, Pai, não teria esperança, não teria fé, não teria transformação, não teríamos resposta, Pai, não teríamos ânimo. Pai, obrigado, porque verdadeiramente o teu Espírito Santo é quem revela a tua palavra, quem traz vida à tua palavra, quem semeia em nós boa semente pelo poder do Espírito Santo, Pai. Muito obrigado, Pai, que nessa noite nós possamos, Pai, aqui como homens maduros, ó Deus, aprendermos do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Esse texto, ele começa com a seguinte colocação: Filho, meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os seus ouvidos para perceber o meu discernimento. Eu estou lendo agora outra tradução. Olha como que esse texto ele é rico. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, ou seja, filho meu, escute o que eu te ensino. Queridos, nós precisamos entender que passa pela paternidade, passa pela nossa vida a condição de ensino. Todo pai é um professor, todo pai é um pedagogo, todo pai precisa ser essa pessoa que ensina. E há várias maneiras de ensinar, e esse texto, ele é muito completo, ele vai trazer-nos uma profundidade. Quando olhamos para a Escritura, não quer dizer que as mães não possam ensinar. Se eu falar que ao homem é incumbido ao serviço de ensinar, né, eu não posso fazer essa afirmativa como exclusividade aos homens, porque a Escritura vai nos dar toda a base para o ensinamento dos pais, né, seja o pai ou a mãe.
Mas é verdadeiro que a maioria dos textos bíblicos vão trazer essa responsabilidade a mim e a você que somos pai. Talvez aqui os irmãos mais anciãos vão falar assim: já criei os meus filhos. Essa mensagem eu já ouvi, eu já tenho uma caminhada. Talvez não me faça tanto sentido. Mas eu creio num Espírito Santo que revela, que aviva e que traz sobre nós a responsabilidade de um legado, de algo maior, de algo para outra geração, que precisa ser despertado em nós. Eu não peguei todos os textos na Bíblia, mas eu peguei aqui, eu quero ler 10 versículos com você, não precisa abrir aí, tá? Provérbios 1:8. Ouça, meu filho. Quando a gente fala assim, a gente às vezes lê um versículo desse e fala assim: é o filho que tem que ouvir. A responsabilidade é do filho ouvir. E aí vem Provérbios 2:1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras. Tá vendo? O problema é o filho aceitar as palavras. Quando você vai ler Provérbios 3:1, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus ensinos. Provérbios 4:1, ouça, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Quantos versículos nós temos aos pais? Então, meu filho, ouça-me e dê atenção às minhas palavras. Provérbios ainda 7:24. Outro Provérbios 13:1. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Ainda Provérbios 23:22. Ouça o seu pai, que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos, antes crie no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Hebreus 12:7. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos, pois qual o filho a quem não corrige o seu pai ou não ensina seu filho? Então eu queria que a gente se despertasse aqui, nessa noite, que nós temos vários versículos, vários textos, onde a palavra fala: filho, escute os ensinos do seu pai. E eu quero trazer para mim e para você, e eu quero perguntar para nós: o que nós ensinamos os nossos filhos que eles devam escutar? O que temos ensinado em casa aos nossos filhos que de fato eles precisam dar ouvidos? É uma reflexão, é um ponto que nós precisamos nos atentar. São vários versículos que falam do filho ouvir a instrução, ouvir o ensino, ouvir a correção, ouvir os conselhos. Mas além disso, quero trazer o que os pais estão ensinando. A Bíblia não proíbe a mãe de ensinar os filhos, mas o sacerdócio é meu e seu, é de um pai. Há uma riqueza de detalhe nesse texto, e eu queria que você voltasse no versículo 1. Filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham entendimento. Nos ensinos do pai, aquilo que o pai ensina é para que o filho adquira entendimento. Se o que nós ensinamos, os nossos filhos não adquirem entendimento, o erro pode estar no professor. Porque para eu ensinar de forma que eles tenham entendimento, eu preciso ser um bom professor. Passa por minha condição de ensinar ao ponto que aquilo que eu ensinei ele coloque em prática, que ele aprenda, que ele execute aquilo. Então o texto ele é muito claro, o versículo 2.
porque eu lhe dou boa instrução. Aquilo que nós, pais, ensinamos, precisa ter qualidade. Precisa ser algo verdadeiramente bom, para que o nosso filho fale assim, eu preciso disso, isso é importante, isso aí realmente pode mudar a minha vida. Se eu não absorver isso aqui que meu pai está me ensinando, eu vou ter problema lá atrás. Então, de que forma que nós vamos ensinar um ensino de boa qualidade, para que quando ele estiver distante de nós, ele possa olhar e falar assim, não é que aquilo que meu pai me falava é verdadeiro, e eu colocando em prática, isso faz diferença? Verso 3, quando eu era menino, em companhia de meu pai, olha que coisa linda, um menino em companhia de seu pai. Normalmente nós temos os filhos em companhia de quem? Isso foi outrora, né? Porque hoje é com a babá, é com a empregada, não é nem com a mãe mais. Mas tirando da responsabilidade dos pais, do pai, normalmente é a mãe que se vira. Então há um ponto que é um legado, é a capacidade minha e sua, de pai que somos, de estarmos junto de nossos filhos. Isso é algo que compete para que eu e você tenhamos tempo de qualidade. E olha o que o texto ainda diz, uma criança inexperiente, mas única. O pai é aquela pessoa que sabe que assim, meu filho tadinho, ele não tem capacidade nenhuma, ele não tem conhecimento nenhum, ele é muito débil, ele ainda é muito incapacitado, mas ele é alguém único na minha vida. Então compete ao pai a mostrar o valor que esse filho tem, a importância que aquele filho tem no seio familiar. Isso precisa ser algo compreendido, valorizado. Isso é um legado, é algo que é passado, o meu pai caminha comigo, é aquilo que eu aprendo. O ensino precisa ser suficiente para que haja entendimento. Aquilo que ensinamos precisa ser de fato bom. Terceiro ponto, as experiências do ensino é a construção de um legado. Quando não estivermos mais, esse filho vai fazer, ele vai reproduzir, ele vai repetir aquilo que ele viveu com seu pai. Quarto ponto, quarto versículo, ele me ensinava e me dizia. Olha o que o texto está dizendo, ele me ensinava e me dizia, ou seja, ensinar não é só falar, porque além desse pai de falar, o texto é claro, esse pai me ensinava e dizia, ou seja, a vida do meu pai era um exemplo para mim, aquilo que ele fala condiz com aquilo que ele me ensina. Então eu vejo esse legado, essa profundidade desse relacionamento pai e filho. É preciso que eu e você estejamos atentos a isso. O que ele me ensinava e me dizia. Ensinar é muito mais que palavras. Ensinar é mais que palavras. Não adianta eu e o pastor João falar dos oráculos de Deus no púlpito, mas a nossa vida, nossa família, não condizer. Ensinar e dizer. Ensinar é mais que falar. Aquele que ouve e pratica é um homem prudente. Vão comigo em Mateus 7, versículo 24. Esse versículo muitas vezes é pouco compreendido. Eu vira e mexe, eu faço pegadinha com esse versículo aí, mas eu não vou fazer com os irmãos não. Mateus 7, 24. Preguei há poucos dias sobre esse texto, final do Sermão do Monte. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente,
que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Esse porque tinha sido construída sobre a rocha é uma cilada das pessoas para entender esse texto. O texto está certo, mas é preciso, se eu e você temos uma responsabilidade de ensinar, a gente precisa saber o que a gente ensina. O que esse texto está dizendo? Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e põe em prática, é algo tão poderoso, mas é algo tão poderoso que eu vou te contar uma parábola, eu vou te contar uma historinha para você entender a importância disso. Então, ou seja, a essência para ser um homem prudente é aquele que ouve a palavra e a pratica. Esse é um prudente. Então, para você entender o que é um homem prudente, é aquele que construiu sobre um lugar firme, sobre uma rocha. A gente pode falar que essa rocha é Jesus para trazer o entendimento, que é preciso edificar a nossa vida em Jesus, claro. Mas a verdade do texto é preciso ser ouvinte e praticante da palavra. E o que Provérbios está dizendo, aquilo que aquele pai ensina a seu filho, é algo tão bom, que é bom para o pai e bom para o filho. É bom para o pai porque ele coloca em prática e o filho vê que ele tem êxito. A casa de seu pai, ela é sustentável. A casa do seu pai já vieram chuvas, já vieram ventos, já vieram muitas tempestades que tentaram derrubar essa casa, mas não teve êxito. Por quê? Porque o papai é um homem prudente. Papai é um homem que tem profundidade na palavra. Papai é um homem que escuta a palavra e põe em prática. Então é um legado, é algo ensinado, é algo vivido, é algo que faz parte da nossa prática dia a dia. Dia a dia. Verso 5, voltando em Provérbios. Adquira a sabedoria e adquira o entendimento. Não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Olha o que o texto está dizendo. Adquira a sabedoria e o entendimento. São duas coisas. Eu trouxe uma definição aqui, não quero exaurir nenhum dicionário, mas sabedoria é a prática do que se sabe. Porque a pessoa sábia é aquilo que consegue pôr em prática aquilo que ela sabe. Eu tenho um texto, eu só vou receber a informação dele se eu ler. Então, se eu exercer a prática, eu vou conseguir absorver o conteúdo. Então, a sabedoria é uma consumação daquilo que eu sei. Eu sei que se largar aquela porta aberta, uma criança pode acidentar, e tem muitas crianças aqui. Ou eu fecho o portão, ou eu coloco um adulto à porta. Então, a sabedoria é a prática daquilo que eu sei. Então, um homem sábio, ele é um homem prudente. Ele se antecipa, ou coloca alguém lá, ou fecha o portão. Isso passa por uma nossa condição de sabedoria. Agora, eu sou desprovido de muito entendimento, eu não sou uma pessoa muito culta. E eu preciso olhar para mim e saber quem eu sou. Então, eu preciso adquirir entendimento. Mas eu vou adquirindo entendimento para que isso me vire sabedoria. Porque saber por saber não adianta nada. Eu gosto de brincar, isso não é muito cristão, mas mexe com as pessoas. Se você soubesse o número da Mega Sena acumulada, esse número é o que vai dar lá. Você só vai ganhar se você julgar. Você tem informação e não usufruiu dela, não trouxe proveito nenhum. Então, a informação ou o entendimento que a gente tem das coisas, se não colocado em prática, é igual um aborto. Há uma expectativa de conceber o filho. Há uma vida para ser gerada. Mas eu pego e aborto. Eu descarto a prática ou a melhor parte do conhecimento adquirido, do entendimento que eu tenho das coisas. Então nós precisamos entender, o texto vai dizer, Provérbios diz, adquira a sabedoria. Adquira o entendimento.
Então, eu preciso estudar coisas seculares? Claro. Eu preciso buscar entendimento lá fora? Claro. Eu preciso saber de contextos políticos? Claro. Eu preciso saber de coisa de saúde? Claro. É preciso que eu busque as coisas, é preciso que a gente traga muitos entendimentos. Se eu sei que algo faz mal para mim, e eu tenho esse entendimento, eu deixo. Eu não vou me aprofundar numa coisa que me faz mal. Eu sei que refrigerante faz mal. Tá bom, eu bebo muito. Eu paro, ou eu tenho uma boa administração do que eu faço. Porque ter o entendimento e não colocar em prática é uma loucura. É uma loucura. Então a gente precisa buscar o entendimento para que isso vire sabedoria. Mas é lícito, né? Paulo vai falar, eu devo analisar todas as coisas, mas eu retenho o que é bom. Mas se há algo que eu preciso reter, não tenho mais aqui não, mas é como? Adquira sabedoria, adquira o entendimento, conheça de tudo, mas não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Porque eu não posso me esquivar da importância da palavra. Porque de tudo que nós temos para conhecer nessa vida, a palavra tem resposta para todas as nossas perguntas. Todas as perguntas que eu preciso para uma vida, para um relacionamento com Deus, as respostas estão aqui. Nós precisamos realmente entender, é lícito fazer uma faculdade, fazer uma pós, fazer tantas coisas, mas por que não aprofundamos na palavra? Quantas vezes, quantas casas o ensino da palavra foi dado à esposa? Conta historinha para esse menino aí. Quanto das casas hoje nas igrejas, se alguém conta uma história, se alguém fala de Deus para os filhos, geralmente é as mães, porque é contar historinha para os meninos. É como se fosse uma historinha que nem verdade fosse. Parece que é algo só para entreter e fazer os meninos dormir. E a gente precisa despertar para algo maior. É preciso que eu e você desperte. Agora, eu entendendo esse pai que é alguém que tem um bom ensino, esse pai é alguém que caminha junto, esse pai é alguém que põe em prática tudo que ele faz, que é aquele exemplo para o filho. É impossível desassociar, separar um pai, um servo, um homem da sua casa, de uma pessoa como o sacerdote da Bíblia de outrora. Porque todo homem em sua casa, ele é um sacerdote. Cabe a mim e a você ser aquele ente de Deus que apresenta a nossa família, os oráculos de Deus, aquilo que a nossa família não entende. Meu filho ainda é inexperiente, o texto de Provérbios vai dizer isso. Meu filho ainda é pequeno e inexperiente, então eu sei falar de um Deus para que ele entenda. Eu não vou falar de um Deus para você como eu falo para uma criança. O pai é aquele pedagogo que quando tem um filho de 5 aninhos, ele vai falar de um Deus que aquela criança entenda. E esse pai, quando tiver um filho de 12 anos, ele vai falar das suas experiências, de que forma que essa criança de 12 anos entenda. E quando esse filho tiver com seus 20 anos, esse pai, ele é um pedagogo, alguém que tem as suas capacidades de ensinar para que esse homem de 20 anos entenda. É preciso eu e você nos despertarmos, porque muitas das coisas hoje nós queremos imputar aos nossos filhos que eles aprendam, que eles saibam, que eles façam aquilo que nem nós fazemos. O desafio da nossa paternidade hoje está em eu e você trazer o nosso filho a enxergar com os nossos olhos. Porque eu sei o que é ser um jovem de 12 anos, eu sei o que é ser um jovem de 18, eu sei o que é ser um jovem de 25, eu sei o que é ser um homem casado de 30, mas querer que o meu filho de 17 tenha entendimento de um pai de 47 é um desafio.
para que eles possam compreender, para eu trazer a um lugar para que ele fale assim: eu entendi porque o meu pai me fala assim. Porque lá na vida dele, na realidade do meu pai, que está em outro nível, porque eu estou trazendo ele a crescer. Eu não vou trazer o meu filho a ser um bebelozinho tutuca do papai. Nós estamos preparando nossos filhos para serem homens e mulheres de Deus. Então eu tenho essa criança, eu ensino em cada fase, mas eu trago a uma completude, a um desenvolvimento de um servo, de um homem de Deus, que é aquele legado. Filho, como o papai está fazendo com você, você vai fazer com seu filho depois. Você tem a responsabilidade de entender. Eu te dou bom entendimento, eu te ensino, eu faço, você tem visto. Então agora, filho, você vai reproduzir isso. Você é capaz. E eu gosto da palavra aqui, nós temos esse desafio, né, que o irmão leu, porque nós devemos ser esse homem de fato corajoso. E é preciso ter coragem nos dias de hoje. Nós precisamos dessa coragem. É impossível desassociar o homem a sua paternidade do sacerdócio. Imagina comigo o templo lá atrás, o templo, bíblico. Havia uma cortina, o Santíssimo, só o sacerdote entrava no Santo dos Santos, Então, o sacerdote era alguém que recebia de Deus os oráculos e trazia para o povo. Era alguém que tinha a sua vida com Deus, com uma responsabilidade de trazer para o povo. Eu e você somos essa pessoa. Eu e você somos sacerdotes da nossa casa. É nossos joelhos que se dobram pelas nossas famílias. É o nosso joelho que se dobra pelas famílias. Irmãos, eu tenho assim, meu Deus do céu, onde que está minha nora? Eu tenho um filho de 17 anos. Daqui a pouco vai chegar uma... É como se a gente estivesse grávido. Eu não sei quem vai chegar na minha casa. Vai fazer parte da minha família. E eu vou começar a orar quando ela chegar? Eu oro agora. Eu já estou orando. Senhor, eu não tive o privilégio de ter uma filha. Senhor, que a minha nora seja uma filha na minha casa. Alguém que some a minha família. É eu que sou o sacerdote, é eu que apresento a minha casa. O meu filho já sabe dessa minha oração, ele sabe que eu oro por isso, ele sabe que eu oro dessa forma. Quantas pessoas têm problema na família porque nunca se posicionaram, nunca oraram? Ah, nossa família está com problema, mas vocês foram orar agora? Agora já chegou, o inimigo já teve até proveito de algumas condições, por que não se posicionou antes? Então eu e você somos esse sacerdote, e quando o sacerdote sai lá de dentro, todo mundo sabe quem é o sacerdote, porque o sacerdote ele tem uma vestimenta diferente, ele tem uma estola sacerdotal, todo mundo olha e sabe quem é o sacerdote. O sacerdote ele carrega em si, símbolos, eu não quero aprofundar nisso, das 12 tribos. Por quê? Porque tem uma história, tem um legado. A história do meu pai é importante para mim. Conhecer do meu pai é importante para mim. Eu preciso medir e saber. O que o meu pai errou, eu não estou errando. O que o meu pai acertou, eu tenho acertado. E eu passo isso para o meu filho. Filho, olha, outrora essa condição foi diferente, não foi boa. Então é preciso que eu e você, saiba a responsabilidade que nós temos. Filho, o papai não é perfeito, mas isso você tem visto. Você vê isso, filho, o que você percebe do papai? Porque a gente precisa trazer os nossos filhos à nossa história. Porque quando tem um entendimento daquilo que eu creio, daquilo que eu sou, como que ele vai conseguir trazer para o seio familiar alguém fora daquilo que ele olha e fala assim, poxa, não combina com a minha família, não faz sentido para a minha casa. Não é questão do meu pai aprovar ou não o meu relacionamento, mas é algo que eu vou olhar e falar assim, não dá. Ele vai ter um padrão, uma estrutura de decisão. Porque eu exerço, ele sabe que eu sou esse sacerdote.
A minha vestimenta de sacerdote, ela não está no meu físico, naquilo que eu estou vestindo, mas naquilo que eu sou. Ele sabe quando eu saio entre aspas, da presença de Deus e eu quero comunicar a vida dos nossos filhos, aquilo que vem do alto. É preciso despertar em nós, como sacerdote, aquilo que nós ensinamos na nossa casa. Nós não somos sacerdotes só dos nossos filhos. Nós somos sacerdotes da nossa esposa. Requer sobre eu e você trazer, ensinar, abraçar, acolher. Se as nossas esposas têm da nossa parte o compartilhamento no ensino dos filhos, ficam mais pesados para ela ou mais leve? É mais saudável para as nossas esposas ou não? É preciso exercer. Eu caminho para encerrar, eu não sou um grande historiador, mas eu queria compartilhar com você aqui 4 situações. A nossa vida tem passado por grande transição. O mundo, eu falei de entendimento e sabedoria. O mundo não vai ser amanhã como ele é hoje. O mundo de 100 anos atrás não é o mundo de hoje. O tempo todo as coisas estão mudando. Por isso que eu preciso mudar. Por isso que eu preciso desenvolver. Por isso que eu preciso estar sempre buscando entendimento e sendo sábio, praticando tudo aquilo que eu adquiri de entendimento. No século XVI, entre o século XVI e século XVII, é chamado de o período do racionalismo. O homem fica fascinado pela ciência, pela cultura, e é tantas coisas que começam a acontecer na humanidade, que esse homem começa a se deslocar do seu habitat, dos seus pensamentos, da sua estrutura, porque agora alguém mais, antigamente só a religião falava. As coisas esquisitas que não tinha muito entendimento era só pela religião. Mas agora há alguém muito maior, que há uma ciência mais definida, estabelecida, e começa a invadir as nossas cabeças, começa a invadir as igrejas, começa a invadir as nossas casas. Então, o homem fascinado pela ciência e cultura inicia um rompimento com o seu papel sacerdotal. No século XIX, vem a Revolução Industrial. Uma grande industrialização, grandes indústrias, as cidades, se tornando cada vez mais fortalecidas e maiores por poderes financeiros, grandes mudanças. E o homem se entrega, esse sacerdote, ele se entrega o lar, que era uma responsabilidade muito bem executada pelos homens, ele entrega esse papel às mulheres. Porque agora ele só tem tempo, tem que levantar, tem que trabalhar de 7 às 5 da tarde. Então há um abandono desse homem ao lar. Há um abandono dos nossos filhos de uma identidade paterna. Século XX, há uma emancipação feminina. As mulheres se tornam donas de si, donas do seu corpo. Há muitas mudanças. Século XX já foi muito tempo, nós estamos no século XXI. Há grandes transições agora, muito mais nas mulheres. A mulher e o seu corpo, muitas mudanças. Já inicia abortos, términos de casamentos. Menos filhos. Antigamente o casal tinha muitos filhos. E agora já um outro cenário. Século XXI, conhecido pelo pós-moderno, a pós-modernidade, uma crise total da família. Crise de valores, secularização do casamento, novos modelos de famílias, homoafetividade, crise na família cristã. Porque quando eu falo problema no casamento, eu me referia muito mais lá fora. Mas agora a igreja perdeu a sua identidade.
Há uma grande crise que essa pós-modernidade trouxe. O século XXI traz muito mais mudanças, mas veja que as coisas não aconteceram de uma hora para outra. As coisas foram acontecendo e parece que a gente não tem percebido, a gente não tem se importado. E agora, entenda comigo, o século XXI começou em 1º de janeiro de 2001. Vai terminar em 31 de dezembro de 2100. Faltam 78 anos para o século XXI terminar. Graças a Deus eu não vou estar aqui. Graças a Deus, porque daqui a 78 anos eu já fui há muito tempo. Mas olha o que a história nos mostra. O que vem pela frente? Olha a responsabilidade que eu e você temos, primeiro como sacerdote, segundo como igreja. Tadinho dos nossos filhos. Agora, a gente precisa perceber que verdadeiramente o que nós vivemos não é muito o que nós definimos, não é muito o que nós queríamos, não é muito o que nós pensamos para nós. A gente acaba sendo que muito fruto do meio. Aquilo que veio acontecendo, a gente vai vivendo. Todo mundo vive assim, a gente vai vivendo assim. E lá em Provérbios fala, olha, escuta tudo, tenha sabedoria, tenha entendimento, mas não abra mão da minha palavra. Porque a única coisa que pode me parar no tempo, e parar no sentido positivo, que é não aceitar as mudanças do mundo, não deixar-se mudar pelas coisas do mundo, é a palavra. Porque na palavra eu encontro esse lugar de permanecer firme na palavra. É na palavra que eu encontro esse lugar que virão as tempestades, virão os dias ruins. Mas eu permaneço, a minha casa permanece, meu filho permanece. E eu e você somos responsáveis por isso. E o que nós fazemos com isso? É preciso ouvir e praticar. Aquilo que eu não ensinei para o meu filho ainda é preciso ser ensinado. Irmãos, eu tive uma dificuldade tão grande para desconstruir o valor do professor dentro da escola na vida do meu filho. Meu filho, logo que ele começou a criar entendimento, ele achava que tudo que o professor falava dentro da sala era verdade e acabou. E aquilo colocava muito em xeque, todo respeito aos professores, mas colocava muito em xeque aquilo que a gente crê, aquilo que a gente sabe que é valor eterno, que são os nossos princípios e valores. Filho, não aceite tudo que ninguém te conta. Busca o entendimento. Filho, busca a sabedoria. Filho, examina. Vai atrás. Não compra tudo o que te dão. É preciso buscar esse entendimento e sabedoria. Filho, esse professor seu, ele não está preocupado se você vai aprender, ele quer te doutrinar, fazer você olhar para frente e seguir um caminho. Eu quero que você olhe para frente e você sabe que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Isso é muito diferente. Então a gente tem uma responsabilidade, muitas das vezes, de desconstruir alguma coisa na vida dos nossos filhos, porque nós somos esse sacerdote que chega à presença do Senhor e tem propriedade, e tem amor, e tem profundidade, um bom ensinamento para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa família. Isso requer de mim e de você. É preciso que a gente desperte para isso. O sacerdote é aquele que fala de Deus aos outros aquilo que não conseguem compreender. Será que a gente tem essa propriedade? Será que a gente tem buscado essa propriedade? Muitas coisas vão continuar acontecendo, sempre aconteceram. Virá o século 22. Desafios maiores virão. A palavra de Deus é eterna. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Evangelho, a palavra de Deus, ela é imutável.
os meus ensinos, os meus valores passam por uma necessidade de contextos, de propósitos, seja até de idade dos nossos filhos, da nossa esposa, e nós precisamos buscar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.